Shalom, família. Tudo bem aí? Shalom, família da internet. Tudo bem com vocês? Pode sentar. Hoje é a nossa terceira parte. Antes eu queria perguntar, tem alguém que não tem o formulário que vai preencher hoje? Está com a pastora Dani. É isso, Dani? Está com a pastora Dani. Se você não preencheu, preenche. Nós vamos estar orando, apresentando isso toda quinta-feira. Gabi, capricha. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira nós vamos estar apresentando. E nós cremos no milagre. Nós cremos no poder do Senhor. Amém? Diz comigo. Deus sabe o que está fazendo. Você acredita nisso? As duas palavras anteriores, eu ministrei a palavra e depois eu coloquei a palavra profética. Essa não dá. Hoje é só palavra profética porque ela é um pouco mais extensa e ficou mais difícil para mim. Eu queria falar... Santo de Israel. Eu queria falar sobre a grandeza de Deus, a superioridade de Deus e com isso falar da palavra, porque primeiro eu quero que você entenda que Deus me disse que esse é o ano em que a igreja entra no conhecimento da magnificência de Deus. Vocês precisam entender isso, porque a partir do próximo ano nós teremos anos difíceis, mas a igreja vai estar passando por isso sem ser tocada. Mas não significa que nós não veremos isso e viveremos isso. Portanto, entenda o que eu quero dizer. Esse ano você precisa se vestir da magnificência de Deus. Você precisa se vestir do poder de Deus. Porque é isso que vai fazer com que no próximo ano e a partir de então, você e a sua casa, atravessem de forma limpa. Passando pelo fogo sem ser queimado. Nós entendemos que digno é o Senhor de ser louvado, amém? Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. E tudo que o Senhor faz, tudo que o Pai faz, é proposital. Concorda comigo? Tudo que o Pai faz é proposital. Por quê? Porque é centrado em Jesus. Eu preciso te levar a entender isso que eu vou falar. E se a gente, qualquer um que pegar a Bíblia e ler, você vai ver que a Bíblia é Jesus e ela é centrada em Jesus. E nós somos abençoados, não porque nós somos bons, não porque há merecimento em nós, mas porque nós estamos em Cristo, amém? Você é abençoado porque você está em Cristo. O que te faz digno de receber a bênção não é você, Débora, mas é o Cristo em você. Amém? Isso é claro para você? Se você concorda comigo que Deus faz tudo proposital e Ele faz tudo para apresentar Cristo, então todos os teus problemas estão na mão dEle, certo? E depende de você crer ou não para passar isso, certo? Os certos diminuíram? Vamos lá. 2024 será um ano em que Deus coloca o povo dele num ponto crucial. Pati, eu esqueci de pedir, passar a coisa. Você pode pôr 1 Gênesis 12, do 1 ao 3? Por favor, eu esqueci de passar a lista. E esse é um ano em que a igreja de Jesus Cristo, ela entra num ponto crucial de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Caminha comigo. Abraão era um homem rico, amém? Abraão tinha bens.
Ele era herdeiro, o pai dele ia deixar aquilo para ele. E aí, imagina ele chegando para Sara. Sara, meu bem, faz de quanto que nós invertemos os papéis, certo? E eu digo para você, Abraão, meu bem, eu ouvi Deus. Para Sara era normal. Ouvir Deus era normal. Não teria nenhum problema. Porque eles tinham deuses. E ela podia acreditar nisso. E aí ele fala para ela assim, nós vamos ter que deixar tudo. E nós vamos sair daqui. Ellen, se o Ronaldo dissesse para você, eu ouvi Deus. Nós vamos ter que sair daqui, vamos deixar tudo, apartamento, serviço. Ia ser fácil essa conversa, Ellen? Ia ser fácil essa conversa, pastora? Pois é. Para Sara também não foi fácil. Eu imagino que para ela não foi fácil. Ela deve ter falado, bonitão, perdeu o cérebro, foi? Você foi, deve ter ido pastorear as ovelhas e deixou o cérebro com as ovelhas? Ou se vestiu de ovelha, Como é? E tá bom, para onde nós vamos? Bom, isso eu também não sei. Como assim? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho que ir. A conversa não foi fácil. Concorda comigo? Abraão ficou meio apertado. Ouça o que eu vou falar. Esse ano é o que Deus vai fazer com a igreja. Esse ano é o que Deus vai fazer com o povo dele. Esse ano é um ponto crucial que a igreja vai definir. Ou ela serve aquele que é todo poderoso, ou ela confia na magnificência desse Deus, ou ela recua. Bom, pela história, aleluia, Sara foi embora junto com ele, né? Senão não existia nem Isaac, mas Sara foi junto com ele. Eu quero que você guarde bem o que eu vou dizer. Quando Deus te chamar, pare tudo o que você está fazendo. Não, mas eu estou fazendo almoço porque o Gilson vem almoçar daqui a pouco. Para, manda o Gilson almoçar fora. Para tudo o que você está fazendo. Se ele te chamar em meio ao banco. Deus gosta de falar com o nosso apóstolo no banco. Para, na fila do banco. É ou não é? Para tudo o que você está fazendo. Porque naquela hora, ele vai te dar uma direção, talvez, para a tua vida inteira. Para tudo o que você está fazendo. Ouça o que ele quer e faça o que ele quer. Esse é o ano. Não hesite e não fique preso à sua mente natural. Em vez disso, decida confiar a Deus tudo em sua vida e seja rápido em obedecer. E uma das coisas que eu achei linda, ele me disse assim, Isa, esse ano de 2024, eu vou me render aos corações quebrantados. É Ele que vai se render aos corações quebrantados. E por causa disso, exatamente como Abraão, e não é porque agora você é herdeiro de Abraão pela fé, não é isso. Mas por causa disso, esse é o ano. Ouça o que eu vou falar. Que você vai experimentar a abundância, o favor e bênçãos como nunca você conheceu. – 2024 é um ponto de virada. E eu achei tão interessante que eu virei e falei assim, eu não consegui falar em dezembro, Senhor. Ele me disse, não tem problema, porque esse ano eu vou até dezembro com você. Eu vou no ano que você vai. Então você tem até 31 de dezembro. Deus está se movendo à procura daqueles que se posicionarão com Ele na fé e na obediência. Diz comigo, este vai ser um bom ano. Apesar de crucial. Deus espera a minha atitude. E o que é mais interessante, toda a tua atitude. Ouça o que eu vou falar, porque depois eu vou apontar o dedo e dizer, eu disse. Toda a sua atitude esse ano repercutirá na próxima década.
toda a tua atitude esse ano. Portanto, seja sábio nas decisões, nas respostas e nas atuações. Amém? Número 2. Bom, o número 1 foi ano crucial, certo? O número 2. Diz comigo, o julgamento começa na casa de Deus. E o Senhor disse para mim assim: haverá uma varredura vigorosa. Haverá uma grande varredura na igreja de Jesus Cristo. Ele me disse assim, olha, por causa da sujeira que eles colocaram na minha casa, eu me irei. Muitos, olha a expressão forte que ele usou comigo. Olha, ele disse assim, ó, muitos chamados pastores entregaram os seus rebanhos e agendas demoníacas, a assuntos de discussão de demônios, e acolheram a perversão para ocupar o lugar de prioridade ao invés de ser Jesus. Eles escolheram o caminho de Caim e acharam que esse caminho era o melhor. Ele me diz assim, eu sou o bom pastor, Isa, e o meu caminho e a minha vontade, olha só, eu achei lindo quando ele disse isso. Ele disse assim, olha, o meu caminho e a minha vontade dá frutos para o corpo e cura a terra. Quando você anda na minha vontade, quando você anda no meu caminho, você tem frutos para o seu corpo. Quando você faz a minha vontade, você cura a terra onde você está. Eu fiquei apaixonada por isso, porque eu fiquei pensando assim, eu vou curar a terra onde eu estou. Não estou falando de nação, mas estou falando da minha casa. Estou falando da minha casa. A minha casa vai ser curada. Olha só. Eu colocarei isso tudo. Eu sei que o corpo está doente, ele disse. Porém, eu colocarei tudo isso em ordem, pois o meu martelo caiu. E a nudez será exposta. Pois a maldade que fizeram no escuro virá à luz, e suas preferências escondidas há anos será exposta. Embora a terra esteja em sofrimento, embora o mundo trema, embora o mal tente avançar, e as nuvens da escuridão tentem se precipitar, escuta o que eu vou falar, igreja de Jesus Cristo. Diz aí para o seu vizinho, você não pode parar. Você não deve deixar de cuidar das minhas coisas, ele disse. Olha só, ele disse assim, ó. Os meus negócios, você deve focar nos meus negócios e em mim, pois os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Procure o meu caminho acima de tudo, ancore-se em mim. E ele disse assim, olha, eu vou fortalecer os que creem em mim e que trabalham limpo. A igreja vai se limpar esse ano, e os que estão sujos chafurdarão na lama. Ouça, apóstolo Devanir e Iris. O Senhor me disse assim, que muitos dos que fugirão dessas igrejas sujas, procurarão essa casa. E ele me disse assim, olha, e procurarão você, que é a igreja. Mas ele fala literalmente dessa casa. Muitos dos que foram expostos procurarão socorro nessa casa e em suas vidas. Mantenha-os no lugar de refúgio. Mantenha-os na cidade fortificada, para que eles fujam do... Como chama aquele que eles falam na Bíblia? Vingador do sangue. Mantenha-os na casa fortificada para que eles fujam do vingador de sangue. Cure-os. E então, permita-os trabalhar. Mantenha-os
em tratamento até que se curem por completo. Não os expulse, não os empurrem, mas coloque-os na cidade de refúgio. Eu achei tão interessante porque ele usou essa expressão como uma cidade, na cidade fortificada, no lugar de refúgio. E ele disse assim, a minha glória, a minha manifestação em vocês será vista neles. Terceiro, a igreja, o remanescente fiel, viverá a intervenção divina. Escuta o que eu vou falar. Eu já cansei de falar que a partir do ano que vem a coisa vai ficar feia. Amém? Porém, você é o remanescente fiel. Foque-se nele, porque ele vai te tirar de situações as quais você não faz nem ideia. Ele vai te livrar de situações as quais você não imagina. E uma das coisas que eu achei muito interessante, ele disse, a gente tem o hábito de dizer sangue de Jesus, não é? Ou senão sangue e fogo. Ele disse, vocês verão literalmente o nome e o sangue de Jesus agindo na vida de vocês. Nunca o nome de Jesus foi tão forte como será a partir desse ano. Olha só, vocês estão vendo como o mal é, mas verão como a minha bondade, como é a minha bondade na terra em que vivem. Vocês verão e viverão a mudança, e verão, amei isso, como fica um povo quando a intervenção divina vem. Esse ano nós vamos ver isso. E ele disse claramente para mim, Israel, não estou falando das massas. Claro que não, não mesmo. Mas eu falo do remanescente que permaneceu de pé. Que orou, que jejuou, que invocou meu nome. Portanto, ele disse, eu vim, diz Deus, para trazer grande restauração e grande reversão. É o que a Bíblia fala sobre a riqueza que virá para o justo. Você verá como a minha unção destrói esses julgos e o que eles pensariam que seria o seu futuro para você e seus filhos. Eles verão que eu ainda sou o Deus da luz. Estou vindo agora de uma maneira como você nunca entendeu. Estou vindo de uma maneira que fará com que a escuridão comece a ser perturbada. Entenda que ele está falando que ele não vai clarear, ele começa a perturbar a escuridão. E ele disse, você começará a ver grandes sinais. Me assustou um pouco a oração, quando a pastora Iris pediu uma oração, na terça-feira. Haverá um abalo em algumas nações. Quarto, agora escute isso. A China e a Índia se desentenderão. Mais uma coisa, ele me disse, vigie a liderança da China, porque ela está tramando manobras para mais um evento como o Covid. Olha só, ele disse assim, a China virá com uma manobra muito brusca contra todos os países novamente. Haverá uma disputa e se espalhará entre a China e a Índia. Os líderes indianos se levantarão, questionarão a China e começará. E haverá uma bagunça, mas uma bagunça feita pelo próprio Deus. E na corrida, a China na corrida, para mudança de propósitos por causa da intervenção da Índia, vai ter uma engrenagem quebrada e parte da China vai ruir. Haverá uma grande ruptura na China. Minha mão está agindo, pois eles estão indo contra o meu tempo. Outra coisa que ele disse, a igreja, ele vai impulsionar a igreja para se enquadrar no tempo dele. Nós estamos atrasados, mas ele vai nos impulsionar, abrir o Kairos e nos envolver para que a gente consiga passar. Por isso nós vamos ver milagres. Eu estou me movendo.
e de forma sobrenatural, vocês serão tocados. Outra nação, a Jordânia, está prestes a ter uma grande crise. Fiquem de olho, ele disse, naquilo que eu vou fazer. Eu escrevi essa palavra em setembro do ano passado. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Eu disse, Deus, eu até chorei, porque eu falei assim, e agora, como eu vou falar isso? As Américas foram criadas para ser luz, nações luz. Um farol em uma colina. Um amigo para Israel. Esta é a razão pela qual as Américas foram criadas. No entanto, aqueles que servem ao reino das trevas e cumprem suas ordens propositalmente, tentam empurrar as Américas ainda mais para a escuridão. E estão indo contra o meu tempo. Eles adulteraram o que é sagrado. O que é sagrado para mim, diz o Senhor. E o julgamento foi emitido contra essas autoridades. Presta atenção, ele disse. Em breve haverá um evento. Esse evento vai parar tudo isso e vai evitar que as Américas entrem no total abismo da escuridão. Esse evento impulsionará as Américas à luz. Muito em breve acontecerá esse evento. Esperem em mim. Eu creio muito, 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 muito. Uma boa notícia. Israel está pronto para uma grande mudança. E isto começará a vir à tona em breve. Vocês verão... eu achei lindo, gente. Ele dizia assim, vocês verão a minha nação sendo transformada, pois ela já está madura para aquilo que eu preparei para o final. Ela está madura para aquilo que eu a preparei para o final. Falei, Deus, é chocante, né? Mas eu escrevi isso em setembro, eu acho. A Europa, alguns países da Europa sofrerão um abalo em suas estruturas. Alguns países sofrerão uma ruptura em suas lideranças, perderão terreno e não conseguirão se levantar. O Brasil vai se tornar a plataforma de ajuda para alguns países da Europa. E ele dá um grito no meu ouvido e ele diz, Brasil! Abre a sua mão aí. Mantenha a sua mão aberta para abençoar, porque eu te fartarei de bens. Pati, pode pôr o Salmo 145, 1, 2, 3 para mim? Na realidade, eu queria pregar sobre isso. Era sobre isso que eu queria falar. Mas não vai dar certo, porque eu ainda tenho alguns tópicos da palavra profética. Mas eu vou falar a parte que me cabe aqui dentro. Salmo 100, senão eu vou ler a minha aqui mesmo. Cadê a Pati? Desculpa aí. Lê lá. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias eu te abençoarei. E louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na minha versão fala muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Insondável. A NVI, ela traduz como sua grandeza não se pode compreender. Pare aqui para eu falar com você algo bastante grande de Deus. A gente vê nesse ponto que essa passagem
o salmista, ele declara a grandeza de Deus. O desejo do salmista aqui é exaltar e louvar o nome do Senhor durante todo o tempo, porque ele fala para sempre. A menos que eu esteja enganada, para sempre é para sempre, eternamente. Então, o salmista, o desejo dele é exaltar, é proclamar o nome do Senhor. Só que ele fala assim, ó, todos os dias. Não é uma coisa que você faz agora, e daqui 2 meses você faz, e daqui 3 meses você faz, e daqui 1 semana você faz. Não. É algo que você tem que fazer todos os dias. Você pode estar pensando assim, tem dia que mal dá tempo de eu escovar os dentes. É melhor você não escovar os dentes e falar com Deus, do que você escovar os dentes e deixar Deus de lado. Mas todos os dias. Agora escute o que Deus me disse. Deus manifestará a sua insondável grandeza, a magnitude do poder dele este ano, para criar na igreja a total dependência dele. Ele nos tornará envolvidos nele e dependente deles, para conseguirmos viver o que virá. A gente cansou de ouvir que a igreja é a arca e se você sair você morre, certo? Só que agora é verdade. Ele vai fazer isso verdade. Ou seja, aprenda que a igreja não foi feita ela é de homens, mas que caminham para a santidade. Se você está disponível, se você aí na internet não está, você é um desigrejado, vamos dizer assim. E quando eu falo desigrejado, eu não concordei com o meu apóstolo e saí. Vou dizer algo para você, corre. Volta correndo. Porque esse ano de 2024, não é que Deus vai fechar a arca e você não vai entrar. Não é isso. Mas o poder daqueles que estão aqui dentro vai te confrontar lá fora. Se você não entrar, você vai ficar de fora. As 10 virgens dormiram, mas 5 delas tinham algo a mais. Esse é o ano em que a igreja vai receber o algo a mais de Deus. Para vocês terem ideia, Jó 41:11. Consegue colocar aí para mim, por favor? A igreja passará por problemas nos próximos anos. É verdade. Porém, nunca faltará à sua igreja, segundo ele, as mãos ou o recurso para realizar a vontade dele na terra. Nunca vai faltar para a igreja. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois quem está debaixo de todos os céus é meu. Não. Esse é um ano em que esse versículo, ou senão como ele perguntava para Jó, onde você estava, Jó, né? Quando eu pus os fundamentos da terra, onde você estava? Esse é um ano que o que nós veremos é esse Deus. É essa grandeza. Quando você não vê saída, ele traz uma resposta. Quando você não vê saída, você vai ver o poder dele atuando no teu meio. Escute o que eu vou falar. Se envolva em adorar ao Senhor todos os dias, como o salmista fala, porque o poder dele virá através da adoração na tua casa todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Entende o que é todos os dias? Vai lembrar de mim quando disser, mas eu tenho que escovar os dentes. Adoro o Senhor em vez de escovar os dentes. Ou se não, faz as duas coisas. Eu achei tão interessante que ele me disse assim, alguns de vocês viverão no físico, no palpável, experiências de revelação, de conhecimento e de poder de Deus. Haverá uma explosão, muitas vezes, em harpas e taças.
a manifestação dele pode vir dos filhos do Marcos. Cadê o Marcos? Dos filhos do Marcos que vão estar adorando. Pode vir do Ronaldo que está adorando. Pode vir de uma criança que está orando. Pode vir de uma intercessão, de uma dança. Ele disse, eu me manifestarei. E vocês verão o meu manifestar, a minha manifestação. E eu achei tão interessante que ele me disse, eu tenho uma toalha dessa, né, que fica no meu quarto. Ele me disse, aperte a sua toalha. E eu peguei, apertei a minha toalha. Ele me disse, é assim que vai ser a minha manifestação, palpável. Tudo pertence a Deus. Este é o ano de conhecer a magnificência de Deus, a grandiosidade, o supremo poder daquele que fez todas as coisas. E ele disse muito claramente, além de eu fazer você fazer parte disso, eu ainda te farei conhecer isso que eu vou fazer. Nunca vai faltar para a igreja recurso para realizar a vontade dele na terra. Outra coisa que eu achei interessante, lembra que eu comecei falando da varredura? Depois da varredura que a igreja passa, depois da limpeza que a igreja vai passar, Deus está traçando a unidade do corpo de Cristo. Igrejas, nações, povos de várias raças, línguas, se unirão não só em eventos e movimentos, mas o corpo começa a entender o que é ser corpo. Depois da limpeza, haverá unidade. Ele diz, e o que eu falei anos sobre o amor, se espalhará por toda a igreja. Você vai encontrar irmãos que você nunca viu, mas você os amará. Duas coisas você não pode fugir. Por favor, ele disse, o que barra a unidade na igreja é a falta de poder e guardar ressentimentos. Vamos correr juntos e terminar bem a carreira por Jesus Cristo, mas somente na unidade você vai ver o que o Senhor vai fazer. Ele me mostrou um evento de várias igrejas. E ele me mostrou quando a mão, eu só via a mão, passava por todas as pessoas, sem exceção, dava uma volta na igreja, voltava, e a mão quando voltava, tirava algumas coisas, porque eu via saindo algumas coisas. E aí ele me disse, eu tiro a doença, eu tiro o mal e trago a cura. Sete, é hora de uma libertação de proporções bíblicas. Não há nada no céu ou na terra que possa restringir, olha só, o meu furioso amor por você. Portanto, eu vou trazer liberdade e libertação às nações que se interessarem. Olha só, ele diz, o inimigo está jogando todas as cartas que ele tem, porém ele não prevalecerá. É hora do meu povo se levantar e andar na autoridade e no poder que lhe foi dado. Esta escuridão atual não é nada para mim. Aí eu achei tão interessante, não é uma expressão que eu uso, mas é a expressão dele. Ele disse assim, deixe-me assegurar-te, Isa, não há como reverter a minha ira sobre o inimigo. Portanto, não subestime o meu poder e a autoridade, pois eu farei com que a igreja seja sábia ao caminhar. O meu martelo caiu, e eu largarei o martelo, e as nações não serão capazes de negar a minha mão sobre elas. Diz comigo, esta é a hora. Esta é a hora. Esta é a hora. Ele falou 3 vezes e ele disse assim, a recompensa para as nações está próxima. Porém, igreja de Jesus, ouça o grito dos desviados, ouça o pedido do socorro dos desviados, correndo para minha casa. Diz comigo, ame-os.
Abrace-os. Cure-os. Vem vindo desviado. Apóstolo, escute bem o que eu vou falar agora. Deus está levantando um exército de oração que abalará a terra. Jovens, crianças, adolescentes, homens, mulheres, anciãos. Ele diz: Deus, eu estou ungindo o meu povo com a sabedoria e o entendimento de Issacar. Vocês saberão discernir o tempo e as estações. E o que é mais interessante, ele diz, não é só saber o tempo e a estação, mas é saber a ação a qual você vai fazer. Ele está enviando um projeto novo, como uma força poderosa sobre a oração nas igrejas. Santos ganham superioridade aérea espiritual. Os meus anjos trabalharão em todos os cultos. Onde estiver 2 ou 3, os meus anjos estarão com vocês. E olha só, é hora de entender os tempos, porque vocês vão recuperar o fogo da oração. Como nunca antes. A oração se tornará o estilo de vida da igreja. Aí, agora olha só, eu vou falar que é igualzinho o povo fala, é para aplaudir de pé, né? Vocês verão cultos de oração lotados, ativos e produzindo milagres. Aleluia! Começa terça-feira às 20 horas. Sabe? Pode continuar sentado. Olha o que ele fala. Vejam. Olhem do lado. Eu levantei muitos sentinelas. E olha só que lindo. Ele fala assim. Os sentinelas surgem consumidos pelo amor e pelo fardo de oração que o Senhor colocou neles. Terça-feira eu disse, lembra que eu disse assim, Devani, que você estava falando de Neemias? E ele disse assim, eu levanto Neemias para essa geração. Mas escute, os Neemias serão os jovens, ok? Não serão entre... eu falei, oh Senhor, amém. Ele disse assim, não é a sua geração. Os Neemias que vêm são a geração que vem vindo aí. Aleluia! A glória 9. A glória do Senhor está vindo esse ano de uma forma absurda. Escute, igreja, não é porque você é bonito, apesar de ser, claro. A gente não pode negar. Mas é porque você tem uma missão nessa terra no próximo ano. Quando é mesmo? No próximo? Acender o fogo do reavivamento. O próximo ano o avivamento virá. O ano do fogo. O fogo do reavivamento está chegando. E eu achei tão interessante que ele disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à igreja. A notícia está se espalhando por toda parte, chegando aos ouvidos de muitos corações ansiosos em todo o mundo. Pessoas que já clamaram pela visitação de um Salvador, cura em suas asas. Um ar de esperança e entusiasmo reverbera pelas cidades. Muitos aguardam ansiosamente. E você, põe a mão aí no seu peito, eu sou o condutor desta glória. E desse fogo. Escute o que eu vou falar. A igreja se torna mais limpa para distribuir o fogo. A Bíblia fala de duas maneiras. Eu não estou atrasado. A Bíblia fala de duas maneiras do fogo. Da glória. Em Êxodo 33, 18. Vai pôr aí para mim?
É 18, 19 e 20. Água, ok? Êxodo 33, 18, 19. Não, 19 e 20. Acho, não, 18, 19 e 20. Pode ser outra versão. King James, talvez? É 33, tá? Não é 38 não, é 33. Tudo bem, põe 33, 18 que eu leio nessa versão mesmo. Foi? Ah, tá com defeito, eu vou ler então. Moisés implorou, por favor, mostra-me a tua glória. Deus respondeu, farei passar diante de ti toda a minha bondade. Então ele me disse, olha lá, rogo-te que mostre-me, que me mostres a tua glória. 19? Tá bom, só está aparecendo ali. 19. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Mas, ok. Mas você não pode ver a minha face, porque o homem não me verá e viverá. Essa glória é o próprio Deus. É a glória atribuída a Deus. É a glória inerente a Deus. Essa é a glória de Deus. Se você falar assim, dá uma expressão, esse é o Deus. Ninguém pode ver a face porque vai ser consumido. Essa é a glória. Quando a gente fala, é a glória de Deus. Essa é a expressão. É a natureza de Deus, é a essência de Deus. É o peso do seu ser, o brilho da sua presença, a soma total dos seus atributos. Essa é a glória de Deus. Mas há também a glória atribuída a Deus. Durante muito tempo, muitas pessoas roubaram a glória atribuída a Deus. A glória atribuída a Deus é aquele que... Já viram quantas vezes eu não brinco que vocês batem palma tão xoxinha? Eu falo assim, se for para mim, muito obrigada, mas se for para Deus, vamos melhorar? Então, muitas pessoas, quando eram aplaudidas, ovacionadas, elas não davam a glória a Deus. Elas tomavam a glória para si. Essa é a glória que tem que ser atribuída a Deus. Ah, Regina, você é uma super guerreira. Você acha? Não. Se falar isso na minha frente, vai dar briga, né, Regina? Mas a resposta imediata é, foi o Senhor quem me fez. É a glória, é do Senhor. Porque não existe nada que seja feito sem que tenha sido feito por Ele. A Bíblia fala porque dele, por Ele e para Ele. Então essa glória não pode ser roubada. E durante muito tempo, ignorantemente ou não, a igreja roubou a glória de Deus. Quando nós atribuímos a glória a Deus, quando nós devolvemos a glória a Deus, nós não estamos tornando Deus maior do que Ele é, porque não existe possibilidade. Porém, você está reconhecendo e respondendo quem Deus é, o que Ele fez e quem é digno dessa glória. E quando a igreja faz isso, a devolução de poder da primeira glória volta para a igreja. Por que que Moisés, ele fala para Moisés, Moisés, para aí, que eu vou fazer o quê? Passar com toda a minha bondade sobre você. Porque Moisés dava a glória a Deus. Entende isso? Quando você dá a glória a Deus, Ele devolve a primeira glória para você.
Agora escute o que eu vou falar. É essa primeira glória que virá para a igreja. A igreja, o remanescente fiel, vai ser honrado. O remanescente fiel vai ser exaltado pelo próprio Deus. E o remanescente fiel vai viver aquilo que Moisés viveu. A glória de Deus vai ser jogada sobre a igreja e ele vai passar com ela por sobre a igreja. E eu achei muito interessante que ele me disse, não importa se você está aqui, se você está em Ariado, se você está na Europa, na China, na Índia, não importa. Essa glória vem por quem você, o que você fez, o que você está plantando, o que você está fazendo, entende? Tanto que ele fala assim, ó, não importa quando for, nem onde está acontecendo, ou onde você se encontre, não importa. 10. Ô Lilian, pode subir, cadê a Lilian? 10. Existem duas coisas muito importantes que nós teremos este ano. Deus precisa derramar sobre a igreja provisão abundante e presença garantida. Nunca se viu algo tão maravilhoso como o que eu estou para derramar sobre a igreja. Nunca na história da igreja ela viveu a soberania e o poder e a provisão que eu vou derramar. Por quê? Diz comigo, Deus não trabalha para mim, mas trabalha para o outro. Entende? A igreja vai se fartar de poder para ir lá fora e trazer aquele que está perdido. A igreja vai se fartar de autoridade para ir lá fora e trazer o que está perdido. A igreja vai se fartar de abundância para que você invista naquilo que Deus grita, naquilo que Deus clama, naquilo que Deus honra. E aí ele me disse assim, eu achei tão lindo isso. Ele me disse, Isa, vocês conhecerão a grandeza, o poder e o quão tremendo é o Deus que vocês servem. Agora, Kadosh e Kadosh Online, e você que vai assistir daqui um pouco, firme-se na grandeza do Senhor. O que vai te manter em pé é o quanto você conhece desse Deus. O que vai te manter em pé nesse tempo de tribulação que virá, eu já avisei isso, nesse tempo de tribulação que virá, é o quanto você sabe que esse seu Deus é poderoso, é grande, é tremendo, é maravilhoso, é digno, não da tua boca, mas da tua vivência. Firme-se na minha grandeza, conheça a minha grandeza. Agora diz comigo, eu sou o tremendo e terrível Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. E eu sei o que eu estou fazendo. E ele terminou dizendo para mim assim, Isa, eu estou fazendo o melhor para a minha igreja. Amém? Vamos adorar o Senhor?